Gente, hoje a gente está aqui com o Thiago, viemos prestigiar a exposição dele. Por favor, Thiago, se apresente e fala um pouquinho da sua exposição. Tá legal, sou o Thiago, sou morador aqui do bairro Jardim Giratório. A gente organiza uma biblioteca popular com o nome de Paulo Freire. Surgiu no período de ataque ao título de patrono do Paulo Freire. A gente se reuniu junto com o pessoal da região, do Brasil e do mundo inteiro para defender o título de Paulo Freire. E uma das ações foram criar bibliotecas populares para defender o legado da educação democrática, popular e libertária de Paulo Freire. E aí nós organizamos esse espaço aqui nessa comunidade, aqui do Jardim Oratório. E aí, o ano passado teve o desenvolvimento do centenário de Paulo Freire, comemorando 100 anos dele, né? Que a gente diz que ele ainda é vivo, né? Sim, pra eterno. Faleceu fisicamente, mas o legado dele, a memória dele, a luta dele ainda continua. A gente celebra todo esse legado dele de vida e de obra. E aí, no desenrolar desse processo de organização do centenário, que foi uma organização também a nível nacional, mas teve uma organização regional e veio para o município. E aí a gente fizemos algumas parcerias com a prefeitura e nos encontros organizativos do centenário surgiu a temática de que havia muita desinformação acerca de Paulo Freire. Verdade. Então surgiu uma problemática dentro dos encontros, e dentro dessa problemática surgiu a questão da gente dialogar sobre os fatos e os fakes sobre Paulo Freire, né? Então, no decorrer dessa demanda de trabalho, de organização, surgiu a ideia de fazer essa exposição. E essa exposição foi também premiada pela Aldir Blanc, né? Do município de Mauá, que é uma lei federal, onde os artistas tiveram toda a mobilização para implantar uma lei de caráter emergencial, para movimentar o setor da cultura e dar um respiro para os artistas, né, que nesse período de pandemia ficaram parados. É importante frisar que esse projeto também tem incentivo ao Aldir Blanc. E aí surgiu a ideia, a gente organizou uma equipe de trabalho dessa amostra, né? Foi a coordenação da biblioteca, que compõe a Sara, que é assistente social, a Rosa, que é educadora e formando em pedagogia, se forma esse ano, e eu sou professor. No mês do centenário, né? Foi um pouco antes de começar até terminar o centenário. No mês do centenário nós fizemos acompanhamento das redes sociais, das principais mensagens que eram publicadas nas redes sociais. E aí nós fizemos esse acompanhamento, tanto as questões de fake news, que foram direcionadas, teve um pico de fake news, e claro que teve um pico também de ascensão em defesa de Paulo Freire e do seu legado, nesse período. E a partir dessa revisão teórica e dessa pesquisa em redes sociais, nós desenvolvemos alguns recortes desses fake news de Paulo Freire. E daí surgiu a cartilha, a proposta da cartilha, que aqui a gente aborda o que é fake news, né? E a rede que a gente levantou a partir da pesquisa de fake news, né? Que aí tem o principal difusor de fake news de Paulo Freire, que é o, então, Jair Bolsonaro, que ele é o semente que espalha fake news, e tem aqueles que estão nessa rede, nos galhos, espalhando fake news, que tem a galera do MBL, tem a galera do Olavo de Carvalho, e tem os ministros do Bolsonaro também. Então você pode observar que o centro dessa rede de espalhamento de fake news de Paulo Freire é o Bolsonaro, com toda essa teia. Então a gente até identificou isso na pesquisa, né? Aí identificamos através da pesquisa 3 principais fake news que a gente quis abordar aqui na nossa amostra, que coloca Paulo Freire como doutrinador. Isso é legal porque, acho que isso é importante, porque Paulo Freire, ele criticou a doutrinação, né? Na verdade ele foi um crítico à doutrinação, tanto de esquerda quanto de direita. Verdade. Então ele defendia a educação crítica, libertadora, então É para quem nunca leu, né? Nem sabe do que tá falando, na verdade. Sim. Oi, deixa eu falar um oi aqui pra Maria Luísa, lá de Manaus, que tá vendo que legal, a gente. Hélio Augusto também, muito obrigada. E a Aline, claro, beijo pra vocês todos. Muito obrigada. Muito obrigado por acompanhar a gente assim. E vai postando aí na rede que a gente vai trocando essa ideia também. Olha que coisa bacana.
Paulo Freire é diálogo, né? Então, Sim. vamos se manifestando. Você também fica à vontade pra falar. Tá. E aí, Não, mas eu acho que é importante você falar do projeto, né? Todas essas bases, assim, pra gente depois desenvolver. Macário, claro que ô Macário Macário, chegou. nosso queridíssimo, estamos aguardando sua presença aqui. Vamos marcar essa visita, hein, Macário? Verdade. Gosto muito da sua arte, das suas produções e quero comprar um exemplar para colocar na biblioteca aqui, viu? Da sua última obra. Não, eu já vou trazer. Ele me deu alguns. Opa, Vamos ver se a gente fantástico. faz uns sorteios, assim, de livros, né? Das Esse será pessoas que ele que vai vir no vierem. dia 12? Vai. Opa, Macário, então é o seu dia de vir Macário, aqui. Aline, super companheiros. Aline, fico muito feliz. E aí o segundo fake news de Paulo Freire, que também é muito recorrente e que também que é importante de desmistificar em relação ao que Paulo Freire é considerado por essas pessoas que espalham fake news um plagiador do método de alfabetização. Que é a galera que já conhece, né? E o Paulo Freire inicialmente foi conhecido como um grande criador de um método de alfabetização. Sim. Que lá de Angicos, que ele alfabetou adultos em 40 horas. Então, já com o intuito de descredibilizar a obra de Paulo Freire, eles tentam colar essa questão do plágio. Sim. Que um missionário Laubache, eu não sei pronunciar direito, eu não sou bom em línguas, não. Laubache, que é um missionário que também desenvolveu um método de alfabetização, e tentam colocar que ele copiou esse método de alfabetização dele. Só que isso não é verdade, né? Porque tanto a abordagem pedagógica de Paulo Freire tem uma característica ímpar, única, com o levantamento das palavras geradoras, da pesquisa com os representantes do povo, da cultura local, e não trabalhar com cartilhas padronizadas, trabalhar a partir da vivência e do cotidiano das pessoas, com as palavras do mundo dela, a leitura de mundo das pessoas. Então, realmente, o Paulo Freire tem uma pedagogia única, que é absurdo falar que ele plagiou alguém, né? Então, Sim, aí a gente volta para um eurocentrismo ou um americanismo, né? Que tudo que é bom tem que ser branco e vir de fora. Existe muito isso. sim. E às vezes cola, né? Com apoio de gente, de pessoas desavisadas, às vezes isso cola, infelizmente. Mas acho que Paulo Freire é tão grande, tão reconhecido mundialmente, que essas coisas passarão. Passarão. E Paulo Freire ficará, com certeza. Sim. E já está. E o último dos fake news que a gente levantou aqui é que Paulo Freire é colocado como um dos principais representantes dos piores resultados da educação brasileira. Falam que tudo que o Brasil não vai na educação é como se fosse culpa do Paulo Freire, né? Imagina. Então, isso é outro absurdo gigantesco, né? Que aí existe questões de a gente pensar, né? Se realmente Paulo Freire chegou às escolas, né? Que às vezes as pessoas ouviram falar de Paulo Freire, conhecem superficialmente Paulo Freire, usam alguns detalhes da obra de Paulo Freire, mas em si a pedagogia libertadora, a pedagogia do oprimido não está de fato nas escolas, né? Se falam muito, mas na prática realmente concreta, a pedagogia transformadora a gente sabe que não está na escola. Um exemplo disso, que eu dou muito básico disso, é a questão das sondagens, né? Quem é professor sabe. Vem aquelas palavras padronizadas do Estado. Isso. Essas avaliações padronizadas do Estado que não dialogam com a realidade nenhuma do aluno e que é depósito de conteúdo em cima do aluno. E Paulo Freire totalmente foi contra esse bancarismo de informação. Então, Paulo Freire realmente não chegou como deveria chegar na escola. E se tivesse aplicado Paulo Freire, é o que a cartilha diz, os autores que defendem o legado dele, se Paulo Freire tivesse chegado na escola de fato, a escola seria muito melhor e teria muito melhores índices. Até nessas padronizações teria melhores índices. Sim, não é? Chegaram mais pessoas. Marlene Gremel Maier, muito obrigada por estar prestigiando a gente. Muito obrigado aí por estar ouvindo e vai comentando aí. E é isso, a gente vai desmistificando esses fake news, né? E vamos construindo esse debate. Então, uma das questões que a gente dedicou bastante tempo foi para essa cartilha, para servir de orientador de diálogo, né? Para a gente for conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas, desmistificar esse fake news de Paulo Freire. Tá, e como é que as pessoas estão recebendo aqui a exposição? Como que foi o primeiro dia? Eu não pude vir, infelizmente, no primeiro dia. Tava mal, eu vi pelas fotos que estava abaltada, eu estava super lotada. Sim, foi assim, apesar da chuva, assim, porque caiu o mundo. Foi meio que esperou dar 16 horas para começar o evento, 10 minutos, a chuva
acabou aqui, caiu o céu, né? Mas apesar disso, teve bastante pessoas que participaram, assim, pessoas bastante que tiveram contribuições muito boas, né? Teve a Shiri Pancará, que é uma lutadora indígena que eu amo de paixão, é amiga pessoal minha, que eu amo de paixão, esteve aqui, teve contribuições muito boas. Teve o Maurício, que também é um defensor do legado de Paulo Freire, que é secretário adjunto da prefeitura. Teve o Hélio aqui também, que estava aí na live, que é educador popular, parceiro da gente. Teve pessoas aqui do Abraços, território. Hélio, muito obrigada. Teve gente aqui do território que participou também. Teve a professora Luciana, que ela veio lá de Santo André, que é da rede de Diadema, prestigiar a gente, compartilhar com esse diálogo. Então foi um momento importante assim pra gente, essa mostra, essa inauguração da mostra. Foi bem legal, teve contribuições muito boas. Teve o mestre Del, que é mestre de capoeira, que também fez uma contribuição como intervenção cultural. Que a gente gosta de trabalhar com essa linha também de intervenções culturais junto com o diálogo da palavra. Sim, é super Então, importante. gente, foi bom, foi um bom momento assim, de inauguração. E ela vai até que dia? Aqui na biblioteca ela teve a inauguração ontem, fica hoje e amanhã. A gente trabalha com reserva de agendas no período da tarde, depois das 16. E das 19h30 até as 21 vai ficar aberto para quem quiser vir à vontade, horário livremente. Então aí tá assim. A partir de quarta-feira a gente está tentando fechar a agenda de inauguração na Biblioteca Central. A gente está com uma dificuldade lá do período noturno para organizar os funcionários de lá. Provavelmente vai ficar uma semana lá na Biblioteca Central. Fantástico. Aí o pessoal acompanha a gente nas redes. Se é que a gente tiver a confirmação, a gente... Ou estamos pensando em levar o Teatro Municipal também lá no Salgão. Só que como está tendo muita... Muito evento, muito né? evento, aí está dificultando a agenda do processo, mas... E depois que voltar lá da Biblioteca Central, a mostra vai ficar por um mês, vai ficar aberta aqui também para visitação. Só que não com essa... visita monitorada, assim, Sim, vai ficar sim. aberta, cara, que chegar alguém aqui, a gente vai fazer esse diálogo aqui também. Você pensa em levar para os céus, lá para a parte das Américas, Jair, alguma coisa, ou ainda não pensou nisso? Não pensamos em outros espaços, mas a gente pode pensar em circular assim em outros ambientes, né? É, legal. E aqui fora essa atividade que está tendo agora, quais são as atividades que normalmente vocês criaram aqui para esse espaço? Uhum. A biblioteca funcional abriu outro espaço aqui no oratório também. A gente teve alguns problemas de organizativos lá e viemos para cá. E aí chegou a pandemia, deu uma brecada em trabalho de todo mundo, inclusive nos nossos, né? Aí nós aproveitamos para dar uma reformadinha no espaço. Então a primeira demanda que a gente teve é organizar o espaço e realizar um processo de catalogação dos livros, né? A gente está em processo de catalogar os livros, né? E então a gente estava com essas duas tarefas centrais: preparar o espaço para depois da pandemia receber o pessoal e catalogar os livros e planejar nossa atuação aqui no território. Esses eram nossos primeiros objetivos principais. Aí nós estamos com dois eventos principais. Um é a Mostra Paulo Freire, Centenário Fato ou Fake, e um projeto de capoeira também, que é sobre o patrimônio cultural e material da capoeira. Fantástico. Que a gente desenvolve aos sábados aqui. A gente desenvolve, são ao mesmo tempo pesquisas e ensaios sobre patrimônio e material da capoeira. E vai desenrolar também num espetáculo sobre o patrimônio e material da capoeira, que provavelmente vai ser dia 13, domingo, lá no Parque da Juventude. Vai ter a nossa apresentação. Olha, eu não sei se você chegou a ver, mas eu entrevistei a primeira pessoa, quer dizer, fora a Aline e a Grazi, a segunda pessoa que eu entrevistei foi o Marcos Silva, que escreveu Capoeira Liberdade. Mas tem os dois livros dele aqui. Ah, então. Puxa, de repente a gente consegue fazer ele participar com vocês. Boa ideia, Se eu ele não tinha tiver. pensado nisso, pode pensar para ele levar a obra dele lá. Se ele tiver, mesmo porque ele fez uma pesquisa extensa, né, para poder Um trabalho bem bacana. escrever. E não tem muita literatura, infelizmente, para capoeira, né? Exato, foi o que ele São falou. poucas literaturas que tem. Literatura, assim, no contexto que ele De fez, pesquisa, que ele né? Então, muito bom. Uma saudação aí. Fica aí a saudação pela obra que ele fez da capoeira aí, que é muito Marcos, eu já tô te agenciando, Marcos. E recomendo. E aí a gente tem algumas atividades fixas, por enquanto nós estamos com a amostra e com as atividades de capoeira.
E aí tem as atividades esporádicas que a gente vai criando eventos, né? Tem eventos que a gente cria de cineclube, debate, que o último foi sobre o filme do Marighella, que a gente... E a gente tá em diálogo, só que a gente não sabe se tem perna suficiente para lidar com isso, que é um cine de direitos humanos. Que todo ano tem uma mostra de cine de direitos humanos, e o ano passado a gente escreveu no cine, junto com o Cine Clube Carolina de Jesus, que era um cine que surgiu na Faculdade de Fama, com a professora, sob a orientação da professora Raquel Quintino, que a gente tinha uma parceria com elas. Elas desenvolviam aqui um trabalho de Cine Clube de Direitos Humanos, nós íamos lá também fortalecer o Cine Clube da faculdade. Então, a gente está em um processo de planejamento, que a gente quer também desenrolar esse Cine Clube de Direitos Humanos, mas tem planejamento ainda. E a gente está fortalecendo o EJA aqui, o EJA aqui do Jardim Oratório. Então a gente está com o processo de mobilização junto com a Prefeitura de Mauá para fortalecer o EJA lá. A gente está fazendo propaganda pessoal do Oratório, que conhecer o pessoal que não está alfabetizado, está no processo de alfabetização, quer ter o contato das primeiras letras, entre em contato com a gente e ajuda a mobilizar para a gente abrir uma turma de EJA aqui na Escola Municipal Carolina Moreira. Então estamos com essas mobilizações também. E a gente está meio que centrando força nisso aí, porque demanda bastante trabalho. Assim. Muito, né? Parece que é uma coisa simples, mas é muito trabalho. Quem chegou aqui, o Wagner Veder. Muito bem-vindo, Wagner. Obrigada por prestigiar aqui. A gente está no... Biblioteca Paulo Freire, Jardim Oratório, Biblioteca Popular. A gente gosta do popular. Super destaca mesmo, né? Porque não é uma biblioteca convencional, é uma biblioteca com sangue, digamos assim, né? Com suor e sangue. Muito legal. Eu vou mostrar um pouco do seu espaço, aí se tiver mais alguma coisa que você queira falar. Vamos passando nas partes do acervo. Aqui, ó, essas... Fica aqui na Esse aqui é o acervo nosso, né? Aqui tem uma parte de política e ciências sociais, né? A gente tem bastante material. A gente recebeu uma doação de um Eduardo, infelizmente que faleceu precocemente. Nossa. Era um estudioso, um colecionador de obras muito boas. E ele faleceu, tinha 40 anos. Nossa, que e aí a família ficou de luto com o acervo em casa durante um ano, que ainda não conseguiu desapegar do acervo. E estava pensando o que fazer com a obra. Você vê como que é rico a obra, a Federal da ABC queria o acervo inteiro. Não queria nem dar para nós a Federal da ABC. Aí a família da Luzia, que era a tia do Eduardo, ficou sabendo da nossa iniciativa aqui de fazer e marcou uma conversa para doar pra gente. Então a gente diz que a gente tem 3 legados aqui que a gente... pedagógico, político, social. Que um é do nosso patrono Paulo Freire, que é o título da nossa biblioteca. Outro é do Eduardo, que é a doação do acervo que veio dele, que ele escolhia a obra a dedo, assim, editora, ano, tradutor, tudo a dedo. Era um cara muito rigoroso com... Quem vem aqui e conhece a obra, fala assim, ó, esse cara... Quem é? Fala o nome dele. Eduardo Bueno. Eduardo Bueno. E a gente diz que também tem esse legado do Eduardo e da família dele, que são parceiros nossos, sempre que pode a gente vai fazer visita para eles vêm aqui fortalecer a gente, então é um dos legados. E o terceiro legado é da Marielle Franco, que no dia da inauguração da biblioteca a gente fez uma roda de conversa com educadoras populares aqui da região, e era 100 dias da morte de Marielle. Acabou conciliando a inauguração da biblioteca com os 100 dias do assassinato de Marielle Franco, onde a gente fez uma roda. Desculpa, gente. Imagina. Da Marielle Franco. Então, esses 3 legados que a gente carrega como história, como diretriz política e pedagógica. Fantástico, Thiago, fantástico. E aí temos uma parte de literatura. A gente tem várias coleções de literatura aqui que a gente recebeu doações e umas dicas. Essa de vermelho aqui é só de Jorge Amado. Tem bastante obra. Quem gosta de Jorge Amado pode vir aqui que tem... Não vou dizer que está completa, mas tem bastante acervo de Jorge Amado. Aí temos uma coleção de contemporâneos, de autores contemporâneos, que é essa laranjinha aqui, que também é muito boa. Aí tudo doação, né? Tudo doação. Olha, gente, Suzana Terra, José Saramago, Amor da Minha Vida. São muito boas. Sim, fantásticos. Joseph Mayer.
E Rosa Luxemburgo. E temos algumas coletâneas também que foram doações de obras políticas, né? Do Karl Marx, do Lenin, Rosa Luxemburgo, Che Guevara, que também fazia parte do acervo do Eduardo. Entendi. E temos uma seção infantil aqui também, que a gente criou, né? Essa aqui é fazer propaganda também, a gente compra, da Shirley Pancará, é escritora aqui de Mauá, que ela escreveu baseado na história dela, com um conto que ela é indígena, né? Um conto contando um pouquinho da história dela de criança. Ah, que legal. E de uma tradição da cultura do povo dela. E aí tem algumas obras infantis aqui que a gente foi aqui adquirindo e tem bastante doações também. Gente, se vocês tiverem livros parados aí e quiserem doar, por favor, eu acredito que o espaço agradeceria, não? Sim, entre em contato com a gente. Aqui, ó, a gente estava fazendo a pesquisa do fato fake, a gente falou, a gente está vendo tanta coisa negativa do Paulo Freire que não vamos ficar só nisso, né? A gente também pensou em ter a presença positiva de Paulo Freire nas redes sociais. E quando a gente foi levantar essa pesquisa, a gente viu quanta coisa que tinha de arte, meme, charge de Paulo Freire. Muita coisa. Positivas, né? Positiva, muita coisa. Aqui tem a homenagem do Google, no centenário. E aí tinha várias charges, etiquetinhas de cenas de Paulo Freire desconstruindo algumas coisas e algumas artes também maravilhosas, assim, muito boas, muito boas. Olha isso, gente. Eu, particularmente, eu gosto de duas. Quais? Esta aqui, do Paulo Freire velejando, que ele foi o andarilho do mundo, né? Foi, pela ditadura militar, foi obrigado a sair do país, né? E viajou pelo mundo e ficou conhecido mundialmente. Então isso me retrata muito isso, Paulo Freire como um andarilho do mundo reconhecido mundialmente. Obrigado, Vagnão, por ter vindo. Agora entrou o Wagner Ciani, Valeu, que Wagner. é o marido da Vanessa Molnar, que vai estar com a gente muito em breve também. Que bom. Beijo pra vocês. Dos gatos e cachorros também, lindos. Aqui é um banner que a gente fez. De um lado tem essa outra arte que eu gosto muito, muito bacana do Paulo Freire, né? Que ele tá com um lápis, com uma espada e um livro como um escudo. Que realmente era lutador pela educação democrática, pelos direitos humanos, pelos direitos sociais. Então, isso ficou muito forte pra mim. E aqui a gente fez um banner interativo, né? Que depois ela vai ajudar aqui, a gente vai participar. Imagina a vergonha, As gente. pessoas vão escolher um fato ou fake, um papelzinho aqui, né? Vão ler um recorte que a gente fez de um post na internet, aí ela vai dizer se é fato ou fake do Paulo Freire. Então é um banner interativo que a gente fez para as pessoas interagirem durante a amostra. Muito legal. Depois ela vai participar com a gente. E aqui a gente fez um tamanho maior, né? Que é um recorte dos fakes das redes sociais do Paulo Freire, né? Que aqui é como ele sendo considerado o destruidor da educação brasileira, o responsável pelos maus resultados da educação brasileira. Aqui um post dele como plagiador. E aqui ele como doutrinador. E atrás tem citações de autores, pesquisadores do legado de Paulo Freire desconstruindo esse fake. Aí atrás a gente faz essa desconstrução. Aqui tem uma coisa que a gente postou também, aqui a gente quis fazer um negócio mais artesanal, mais pedagógico, EVA e papel é coisa de professor, né? É, sim. Que a Mas gente... é lindo. É bonito, eu gostei. E eu acho que tem tudo a ver, porque ele nasceu e morreu professor, digamos assim, né? Sim. A fama dele é essa. A gente queria fazer um exemplar grande, gigante, assim, relacionado à pedagogia do oprimido do Paulo Freire. Só que a gente compactou mais. E qual que é a ideia desse material aqui? Esse material, primeiro, é falar um pouquinho como foi o processo de construção da obra do Paulo Freire, que na Pedagogia da Esperança ele fala como esse processo de escrita. Eu sou muito curioso, que eu também gosto de escrever, apesar de não me considerar um escritor. Ainda, espero que no futuro eu possa. E qual é Com a Atena. a Atena aí, quem sabe eu não tirei meu ar criativo aí. De como foi esse processo de escrita. E aqui tem algumas questões de curiosidades. Que a gente acha importante destacar. A esposa do Paulo Freire, a Elza, ela foi uma das grandes batalhadoras para o Paulo Freire começar a escrever. Não, mas eu tô fazendo E se não tivesse uma forte presença dela,
talvez nós não teríamos essa riqueza dessa obra do Paulo Freire. Porque ela ficava no pé. Você tem que escrever, já que você fala tantas coisas tão fundamentais, você tem que dar concretude pro que você está falando. Tá vendo? Aí a Elza, tem algumas situações de entrevista dela, dos filhos delas, que colocam que ela foi uma presença importante no primeiro com a escrita do Paulo Freire. E aí tem algumas coisas do Paulo Freire falando como foi o processo de escrita dele, que foi um mergulho da experiência aqui do Brasil, com um mergulho da experiência lá do Chile. E ele vem fazendo essa relação do distanciamento e a proximidade do Brasil com a experiência do Chile, ele gestou a pedagogia do oprimido. Então ele conta um pouquinho desse relato aí de como foi esse processo de escrita. Aí aqui tem uma curiosidade que eu não sei se todo mundo sabe, eu não sabia, eu fiquei conhecendo com a pesquisa dessa amostra. Na versão brasileira da Pedagogia do Oprimido, tem muitas obras, eu nunca vi nenhuma obra que tenha. Na versão brasileira da Pedagogia do Oprimido, na maioria, se omitiu esse gráfico aqui, ó, que é da teoria da ação revolucionária e da teoria da ação opressora. Se você for ver a obra do Paulo Freire, tem a grande parte das obras dele tem um espaço em branco no livro. Que você, às vezes, você nem percebe que tem um espaço em branco lá. E era o local certinho de colocar esse gráfico aqui. E nas outras versões inglesas, americanas, já veio com gráfico. E é um gráfico bem interessante, que fala todo esse circuito aí da teoria dele libertadora, revolucionária e a teoria opressora. Então, aí durante a gente pesquisando sobre a obra do Paulo Freire, a gente resgatou isso, que tem uma dissertação de mestrado aqui, que resgatou isso. E eu não sabia, e foi um achado bem legal, gostei bastante disso. Ah, sim, o aprendizado é a coisa mais importante, né, na verdade. Conforme você vai fazendo essas coisas, você vai descobrindo, a gente vai melhorando. E é sempre, Paulo Freire sempre tem coisas não abre um leque de leitura de mundo impressionante, né? E cada vez que você lê, você pesca alguma coisa diferente. É maravilhoso. Eu tenho duas obras preferidas que eu gosto de ler, assim. Uma é a Pedagogia do Oprimido, e eu sempre revisito ela, e sempre quando eu revisito, você está em outro momento da sua vida, com outro sentido de vida, e ela ganha outro significado. Sim. E outro é o Discurso do Método do Descartes também, que eu gosto de ler bastante. Então eu sempre revisito ele, né? E aqui algumas apreciações de alguns autores que a gente traz, da Anitta Freire, que é isso que é a viúva de Paulo Freire, Torres, o Peter, o Balduino, que é algumas apreciações sobre a obra da Pedagogia do Oprimido, que às vezes a gente acha que é uma da obra mais das ciências humanas, é uma das obras mais lidas e publicadas e citadas. Sim, e reverenciadas, na verdade. Referenciadas. Então a gente trouxe alguns autores aqui, tem muito autor que se referencia na Pedagogia do Oprimido, faz apreciações, a gente trouxe alguns só a título de exemplo. E basicamente aqui tem alguns livros do Paulo Freire, né? Que faz parte do acervo, que a gente recebeu uma doação do Instituto Paulo Freire, que é essa coleção aqui, tem bastante obras dele. E outros que a gente também, era acervo pessoal nosso, que a gente acabou doando e a gente vai adquirindo o acervo da biblioteca. A partir de novembro, a partir de outubro, houve no CRES? Muito bom. Então tem coisas muito bacanas. Convido a quem quiser ler, conhecer um pouquinho mais sobre a obra e visitar a biblioteca. E como é que funciona para a pessoa? Ela pode levar o livro para casa ou só pode ler aqui? Pode levar. Por enquanto a gente não está digitalizado no nosso acervo, a gente pega um caderninho, registra a retirada do livro, combina uma data de entrega com a pessoa e a gente pega o contato dela e aí a gente combina essa data de retirada e data de entrega. Por enquanto a gente está combinando de fazer visitas agendadas, para a gente conhecer o acervo e retirar o livro a partir das 16 até umas 17h30, ou das 19h30 até as 21h. A gente faz essas visitas agendadas para vir retirar, ou a gente faz
eventos que mobilizam a leitura. Era o Alex. Né? A gente teve a experiência no outro espaço, que a gente deixava a biblioteca de segunda a segunda, das 9 às 5 da tarde, as pessoas não frequentavam, que infelizmente não tem muito hábito de frequentar a biblioteca. Então a gente aprendeu que a gente tem que mobilizar o espaço, deixar o espaço vivo, para que as pessoas se estimulem e tenham acesso à obra. Então sempre quando tem um evento, uma atividade cultural, todo mundo vai lá, olha o livro, e tem uns 3 ou 4 que levam as obras. Então a gente também desenvolveu esse processo assim, de estímulo ao processo de leitura nesse sentido. Tá ótimo. Convida o pessoal então para vir ver e para diga até quando vai. Reforça, né? Posso, claro. Ela teve a inauguração no domingo, a mostra de Paulo Freire e Fato Fake, comemorando o centenário de Paulo Freire. Foi às 16 horas, com agradecer a presença de todo mundo que veio. Entendo quem não pôde vir, com certeza o tempo estava ruim, a gente sabe como é difícil a agenda de domingo. E convido para vir hoje, a partir das 17h30, vai ter pessoas aqui da biblioteca recebendo as pessoas para fazer esse diálogo. E já nós vamos fazer a troca, que eu vou abrir o Face da biblioteca aí, eu vou fazer um diálogo com a Atena. E das 19h30 às 21h, para vir um acervo até amanhã também, das 19h30 às 21h. Estão convidados. Pessoal, quem quiser pegar o endereço certinho, tem post aqui da Atena, mas vocês podem também adicionar já a Biblioteca Popular Paulo Freire. Tá bom? Beijo para todo mundo que ficou assistindo a gente. Muito obrigada e venham ver. Obrigado, gente. Você tá conseguindo ver? Acho que